Quero chamar a sua atenção para essa entrevista aqui. Vamos tratar, como eu já disse agora há pouco, nesse setor tão importante da economia que é a construção civil. Narciso, você que é engenheiro, estou lhe dando a oportunidade de começar aqui o debate, essa conversa aqui com João Albuquerque e Adriano. Eu vou começar insultando o João Albuquerque. Então manda. Viu? Tá Isso é certo. porque o Adriano já é... Presidente. Já pegou muita porrada já. João Albuquerque. A vida é bem tratada aqui. Muito bem tratada. Onde quer que você esteja no Acre, em Rio Branco especificamente, que você olhar, você vai avistar um empreendimento com a marca Albuquerque Engenharia. Eu quero lhe perguntar o seguinte: o que é que mais lhes dá prazer? É do empresário, do profissional ou do acreano em ter feito essas ações em favor do Acre? Boa pergunta, Narciso. Realmente, por ser acreano, ser empresário da construção civil, para mim se torna extremamente importante. Porque nós tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade como engenheiro também para poder realizar alguns projetos nessa cidade, né? Como você colocou, a grande maioria dos projetos da incorporação do nosso estado foi feito pela Albuquerque Engenharia. E isso é uma coisa que me dá um prazer imenso, porque a gente teve a oportunidade de modificar até a maneira de morar no Acre, né? Normalmente o acreano foi acostumado a morar sempre em casas, né? E casas na rua. E a nossa empresa começou a dar outro rumo nisso aí, que foi exatamente, começou a criar condomínios de casa, condomínios fechados, que teve uma grande aceitação pelo acreano, né? Até hoje é uma aceitação muito grande. Depois nós passamos a construir os verticais, os prédios. Aqui em Rio Branco era limitado inicialmente a 8 andares, depois passou para 12, e hoje nós chegamos a prédios, a legislação permite prédio até 16 andares. E a Albuquerque Engenharia, mais uma vez, saiu na frente. Nós estamos aí fazendo os primeiros 5 prédios de 16 andares do nosso estado. Então, é um prazer imenso. Primeiro que eu adoro minha profissão, adoro construir, isso me dá um prazer imenso. E fazer na cidade da gente, no estado da gente, pode ter certeza que é muito melhor. Eu quero retomar, mas agora me dirigindo ao nosso presidente. Primeiro, foi um prazer mais uma vez você estar aqui conosco. O presidente me mandou alguns dados sobre a questão da indústria do Acre. A participação percentual dos segmentos no PIB industrial do Acre é o seguinte, dados da própria federação. O teu segmento construção civil, que você acabou de explanar, é o mais importante. Tem 65,8%. Depois vem alimentos com 17,4%, depois serviços industriais de utilidade pública com 8,4%, minerais não metálicos com 2,1% e bebidas com 2%. Aí eu pergunto ao nosso presidente, o que é que estrangula mais, quais as principais dificuldades que encontra a indústria acreana para expandir os seus negócios? Agradecer mais uma vez aqui a equipe da TV Rio Branco aí, sempre muito conveniente para a gente vir aqui para esclarecer algumas coisas e alguns números, né? A dificuldade que a indústria atravessa não é só no estado do Acre. Nós temos hoje uma dificuldade muito grande em função da inércia da economia a nível de Brasil e todos os reflexos que a gente recebe da economia mundial. O maior problema para a gente, acredito, continua sendo ainda essa distância que nós temos dos grandes centros e os insumos que acabam ficando mais encarecidos para a gente produzir e industrializar. O que a gente observa muito é que de uns 4, 5 anos para cá, nós tivemos uma mudança muito radical da forma de pensar do consumidor e da própria sociedade. Isso se dá em função exatamente
eu digo sempre, né, uma desinformação de forma muito bombástica que vem sendo colocado dentro dos lares, de que o empresário como um todo é o grande catalisador de todos os problemas que a economia o vilão. E a realidade é bem outra. A gente está vendo aí que o que está sendo colocado nesse momento é exatamente o risco que se tem de fazer esse tipo de acusação ou esse tipo de interpretação equivocada, porque ocorre muito de pessoas serem prejudicadas em função dessa forma de punir as pessoas, né? Sem que você avalie realmente o verdadeiro valor e a verdadeira contribuição que ela faz positiva para a sociedade. A indústria, como um todo, aqui no Estado, tem sido eu diria que um potencial muito forte, apoiado pelo governo do Estado, dentro dessa plataforma do governo georgiano, produziu bastante em relação ao restante do país, em termos de crescimento. Haja vista que, consolidado dos projetos, como uma sequência dos projetos da Frente Popular, nós tivemos grandes indústrias que se instalaram no Estado, é o caso de Brasileia, Acriados, Dom Porquito, Peixe da Amazônia. Isso tudo contribui muito para que a gente consiga visualizar que a nossa performance está um pouco melhor do que, em termos de acreditar que o Brasil tem jeito, nós temos uma condição melhor de visualizar um futuro melhor. Lógico que a gente não faz isso sozinho, a gente precisa do apoio da sociedade, a gente precisa da credibilidade, a gente precisa resgatar essa credibilidade que nos foi tirada de forma equivocada. E eu acredito muito no empresário acriano. Por quê, presidente? Porque num regime capitalista, os empreendedores, os capitalistas, são os que geram emprego e renda para o Estado. O grande vilão, para mim, é o Estado. Mas quem é que por acaso, tira essa grande qualidade do empreendedor, de gerador de emprego e de renda? Quem é que tenta tirar isso? Eu faço essa pergunta todo dia, porque a gente encontra tantos desafios, o empresário encontra tantos desafios diariamente, que eu chamo todo mundo de herói, quem consegue chegar ao final do ano, conseguir pagar seus impostos, consegue pagar seus funcionários, não tem problemas jurídicos, judiciais. Então, nós temos muito desafio. Eu diria que não só o Estado, com a sua carga tributária muito pesada, né, o governo federal, eu considero um dos maiores obstáculos, mas também a recepção e eu diria que o comprometimento também com o desenvolvimento desse país dos bancos. Nós temos a necessidade de capital de giro, nós temos a condição de fazer esse Brasil crescer, mas sem capital de giro a gente não consegue fazer nada e a gente não tem, não é o nosso negócio produzir moeda. Quem faz isso é o governo federal e os bancos se apropriam disso. E eles, apropriados disso aí, eles escondem essa condição através dos mecanismos de dizer que a gente não tem credibilidade, não tem capacidade de pagamento, e com isso todos ficam olhando, achando que a gente patina nos investimentos, que somos covardes no investimento de novos desafios, mas a realidade é essa. Os bancos estão fechando esse país para os empresários. Com taxa de juros exorbitante. Nós temos números muito Narciso, claros. eu gostaria só de acrescentar, aí em seguida você tem a vontade de ser astério, só para acrescentar mais um dado também, que o presidente já colocou aí, que é a questão de juro bancário. Juro bancário no Brasil, para mim, é um crime. É um crime de usura. É um crime que deveria ser punido. Mas aqui no Acre tem uma outra coisa particular que eu acho que atrapalha muito a nossa indústria, o nosso negócio, e as próprias famílias. Narciso, a indústria do Acre paga a 6ª tarifa de energia mais cara do país, dados da própria federação, não é isso? Exatamente. O que a gente trouxe foi para que o serviço, para contribuir aqui com o debate, né? São números que a gente não encontra todo dia. A sociedade não tem essas informações. E o desafio do empresário é muito grande. Então, a Construção Civil, por ser um dos que tem um percentual mais representativo de contribuição para esse desenvolvimento, ela encontra esses obstáculos, mas não é uma coisa pontual, é uma coisa a nível de país. O governo federal fechou o programa Minha Casa Minha Vida, porque nós mostramos como fazer isso de forma rápida e célere. Nós fizemos mais de 3.000 unidades em um ano e meio, não fizemos mais cedo porque nós tivemos um isolamento, enquanto que os outros estados estão patinando com contratos muito parecidos e de grandes empresas. Então, eu acho que o empresário acriano e o Acre como um todo tem sim que ser olhado de maneira diferente, até por conta da nossa distância geográfica desses grandes centros,
Mas os bancos são os maiores responsáveis, porque eles ficam sentados em cima do tesouro, isso eu digo com toda segurança. Não tem nenhuma preocupação em arriscar, Social. tá certo? E as taxas, mesmo que eles digam que não estão conseguindo emprestar, esse dinheiro deles está rendendo e os lucros deles são os únicos que estão lucrando nesse país com essa situação. Faz são os 1 maiores bilhão responsáveis. por mês. Quando é divulgado corretamente. Ô João Albuquerque, a gente está, e tudo está nos levando a crer que nós estamos na saída de uma profunda crise. Os indicadores econômicos já começam Deu 0,25, né, o PIB, né? a trazer números, de qualquer modo, animadores. É verdade. A inflação está civilizada. Nós temos dados, por exemplo, já pelo terceiro trimestre seguido, que a economia já apresenta taxas mínimas, mas de recuperação econômica. A minha pergunta vai para o incorporador. Os grandes investidores pegam seus volumes de capital e investem na bolsa, no dólar. Os médios investidores, que deve ser a maioria da população do Acre, buscam a caderneta de poupança ou investir em patrimônio, no caso, em casa, em apartamento, em terreno. E tem os mão de vaca, tipo Osmi Lima, que o que tem guarda debaixo do colchão. Mas eu... Deve ter um colchão grande. Hein? É um Eu lhe colchão grande, pergunto, olha eu lhe pergunto, João Albuquerque, é razoável investir em imóvel agora? Olha, Boa Narciso, pergunta, Narciso. boa pergunta, como diz nosso amigo Astério. Eu Só posso que dividir. é boa pergunta, porque tem um monte de gente se perguntando se num tempo desse vale a pena comprar imóvel. E outros estão dizendo, vale a pena, porque na hora que você está com capital. Até porque eu você- vi isso de um amigo meu Você ontem. hoje compra Ontem. ainda na baixa e em a crise passando, você pode revendê-lo na alta, né? Com certeza. Eu posso dividir isso em dois momentos. Né? Nós tivemos, como país inteiro, até 2014, o que nós podemos chamar do boom da construção civil, que nós tínhamos até dificuldade de arranjar trabalhadores, né, para fazer as obras. E, de repente, 2015, nós acordamos com outro Brasil. O Brasil era um e 2015 virou, aconteceu outro. Então é o seguinte, tudo que a nossa empresa, que já fez mais de 3 mil imóveis de residência aqui no estado, todos os nossos compradores que compraram sempre tiveram um grande resultado, foi um grande investimento para eles. Sem dúvida, teve investimento, empreendimentos que chegaram a ganhar até mais de 30% da entrega da chave. Quando chegou 2015, 2016, como há pouco o Adriano colocou aqui, começou-se a reduzir o crédito e subir o juro a valores absurdos, né? Juros até para a empresa, até quase 5% ao mês. Você tem uma ideia que é uma verdadeira loucura para a empresa. Não estou falando de juro para pessoa física, não. Os bancos tiveram a cara de pau, eu diria assim, de cobrar até 5% de empresa. Então, e também recolher o crédito para a novas moradias, a subir os juros, e não tinham dinheiro para fazer esse financiamento. Mas, como mesmo assim, a Albuquerque Engenharia, à época, em 2014, lançou 2 grandes empreendimentos nesse estado, que foi o La Reserve, que é um prédio de 16 andares com 180 apartamentos, 4 por andar, que nós estamos entregando esse ano. Um dos prédios, foi feita a vistoria pelos clientes, nós estamos entregando agora
a primeira torre dele de 16 andares agora em setembro. Né? Estamos só aguardando resolver o problema de habites. E entregaremos o restante até o final do ano, todos eles. E também lançamos o Via Tower, que é o maior empreendimento empresarial desse estado. É um empreendimento com 300 unidades. É aquilo lá na Via Verde? Isso. Aqueles são 300 unidades que nós temos ali, construindo ali. No momento em que, a época que nós lançamos, todos os bancos queriam financiar aquele empreendimento. Depois, com a, vamos dizer, restrição do crédito, os bancos pararam. E nós tivemos, a empresa, junto com os nossos clientes, começamos a fazer a obra, reduzimos o ritmo um pouco mais devagar, a obra está acontecendo, mas nunca parou, estamos sempre fazendo. É até natural. Até natural nisso aí. E hoje, a partir de, responder diretamente a sua pergunta, a partir do mês de junho, se começou a sentir uma virada nessa questão aí, de que há uma procura, os créditos começaram a aparecer, os juros se reduziram, e hoje nós temos bancos oferecendo crédito, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, a juros bem atrativos. Se você tem uma ideia, a Selic... Qual é a taxa de juros hoje que estão oferecendo, mais ou menos? Tá, hoje você consegue em torno de 9%, você consegue se você for cliente ao ano. Se for cliente do banco, até menos, né? Você tem uma ideia, em outubro... É um juro civilizado. Civilizado. Em outubro, um dígito, né? Em outubro de 2016, o juro estava, a Selic, em 14,25, me parece. 14,25. Hoje a Selic está em torno de 9, alguma coisinha. 9, para né? uma inflação de 5, 4, 5. Ou seja, caiu 5 pontos percentuais de julho até aqui. Né? E a inflação, como você me colocou ainda há pouco, Narciso, nós temos uma inflação hoje, nos últimos 12 meses, de 2,71, me parece. Quer dizer, as coisas estão se encaixando. E aí é que vem a sua pergunta se é um bom negócio investir em imóveis. Eu não creio que exista coisa melhor no momento, porque quando você tem uma inflação baixa e juros baixos, você tem que pensar em investir em ativos, porque o seu rendimento passa a ser praticamente nenhum. Vamos te dar um exemplo. Se você tiver, vamos dizer, um CDI, por exemplo, isso vai acabar, nego não vai mais querer aplicar em CDI. Porque se eu tenho, está previsto a taxa de juros mais ou menos chegar de 8% a 7% até o final do ano... CDI é um tipo de investimento, dos bancos. Né? Que é um investimento seguro, tranquilo, mas em compensação ele vai render em torno de 3% ao ano, 3,5%. Porque aí vem, você paga o imposto, paga a taxa, paga não sei o quê. Essas coisas estão se reduzindo. Qual é o nome do empreendimento que você falou? O Via Tower. Foi lá onde o Osmir adquiriu a cobertura, foi? O Osmir, na verdade, ele está interessado na cobertura e mais uma área embaixo. Rapaz, piada. Não, tem crédito aí. Mas, presidente Adriano... Bom, eu agora queria inverter um pouco a situação. Ao invés de ser perguntado, eu queria fazer algumas observações. Já que o campo aqui da discussão é oportunidade no Estado, eu acho que era importante a gente considerar que nós tivemos uma oscilação do ponto de vista da confiança do empresário e do ponto de vista da confiança da sociedade, como a gente já colocou anteriormente aqui. Os investimentos que esse Estado fez de 2011 a 2016, aproximadamente 4 bilhões de reais foi internalizado. Então, houve realmente um grande crescimento do ponto de vista daquela euforia, que ela foi muito crescente e visível em 2013, né? E nós tínhamos aí realmente muitos lançamentos de imobiliários e outros empreendimentos. E a gente tem uma certeza de que isso já está voltando novamente a acontecer. Nós já começamos a ver alguns movimentos do ponto de vista do emprego na construção civil, né? Nós tivemos o último CAGED positivo. Acho que foi o único estado da União que teve o CAGED positivo aqui, ou seja... Explica o CAGED para o pessoal entender. O Cadastro Geral de Empregados, né, no estado. Isso é oficial pelo IBGE e a gente ficou muito contente porque nós sabemos que, num momento de crise,
Os senhores devem muito bem saber que quem está desempregado, e como nós temos o DNA empreendedor, eles saem dessa condição de emprego formal e viram empreendedores, pequenos empreendedores, tá certo? Então, nós sabemos que esse momento a gente sobrevive, mas se a gente fosse apegar somente a dados estatísticos, são positivos, são reais. Empregos formais, nós tivemos lá um CAGED positivo, isso é só uma parte. Nós temos um grande número de empreendedores aí, pequenos, micro, que são invisíveis a essa estatística. E a gente pode ver que são oportunidades que são criadas. Da mesma forma, dentro dos empreendimentos de grande porte, a gente vê uma Avan colocando aqui 200 empregos diretos, fora os indiretos, e eles fazem uma construção em 4 meses daquele porte ali. Esses caras não vêm para cá fazer nenhum tipo de laboratório, não. Sem antes ter pesquisa, né? É um Estado seguro, é um Estado que tem uma credibilidade do ponto de vista do cumprimento das suas regras estatutárias, respeita todos os tipos de manifestação e mantém seus pagamentos de fornecedores em dias. Isso dá credibilidade geral, então vira-se oportunidade. Aonde eles olham para um Rio de Janeiro, para um Rio Grande do Sul, são estados que têm dinheiro à vista do turismo e não conseguem se manter, gera um descrédito. Então, está na hora da gente começar a pensar que se nós não abrirmos o olho aqui e começarmos seu Osmir, tirar o dinheiro debaixo do colchão, né, e começar a investir, a gente vai ser colonizado. Então, eu acho que a oportunidade é um momento importante, como o João colocou aqui, não só no setor imobiliário, mas em todos os aspectos. A economia tem condição, tem pujança, né? Eu também queria destacar, os empreendimentos que a gente tem de lotes urbanizados mostram isso. São empresas de fora que vieram e já estão se instalando. A oportunidade na construção civil é muito grande. Apartamentos de médio e alto padrão é um investimento que, já diz o dito popular, né? Você não espera para comprar, você compra para esperar, porque é realmente hoje o que é mais rentável. Para você ter uma ideia, banco nenhum quer fazer discussão do ponto de vista o material deles de comércio é dinheiro. O que eles pedem em primeiro lugar é se você tem bens. Então, para você ser um investidor esperto, eu acho que o imóvel é o mais seguro nesse momento. E o que a gente está falando aqui? Que Garantia a construção civil é o que transfere renda mais rápido para todos os segmentos. E o que nós temos de reflexo? Menos violência, nós temos mais autoestima, nós temos uma credibilidade muito maior de todos os segmentos, todo mundo ganha. É isso que a gente defende. Deixa eu... Vai para o intervalo? Vou mas só que do intervalo, que depois eu queria... É que ele já está estourado. Eu queria iniciar, eu tinha um amigo nascido tão endividado, ele falando nos bens que os bancos... Você conhece essa história, né? Que ele não levava a esposa lá para o banco, porque só chamava ela de meu bem. Podia ficar lá. Deixei para o intervalo, volto para o segundo bloco. Já, já.